No fim desses dias, falou-nos por intermédio de um filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem ele fez todo o sistema de coisas. A quem sustenta tudo pela palavra de seu poder e por meio de quem tudo foi possível para uma reconciliação no pleno limite dos tempos. Aquele mesmo que estabeleceu a igualdade entre os homens e uniu novamente o seu povo com o seu Deus, é aquele que veio para santificar um povo e trazê-lo a Deus, apresentando-os como oferta de sacrifício de cheiro fragrante. Em sua morte, em seu sacrifício e em sua sustentação de todo o mundo, olhamos para o agente principal e salvador da humanidade, Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, pelo qual todas as coisas foram criadas, feitas e subsistem pela palavra de seu poder. É com grande alegria, na paz do Senhor Yeshua HaMashiach, e no grande amor e na grande graça de Yah, o Deus dos exércitos, apresento-me neste Shabat, nesse finalzinho de Shabat, a todos os queridos que estão espalhados, para falar sobre uma das passagens mais memoráveis de todas as escritas e deixadas para nós, como filhos. Não se trata apenas de uma passagem bíblica, mas de uma obra-prima de escrita a qual todos hoje têm acesso. Estou falando do livro bíblico, da carta bíblica de Hebreus. Já temos um vídeo no canal falando sobre Hebreus capítulo 8 e hoje vamos iniciar o livro de Hebreus no capítulo 1, falando um pouco sobre Hebreus capítulo 1 e trazendo para todos uma visão espiritual, uma visão bíblica de todas essas coisas. Este é o livro que, particularmente, eu confesso que eu mais gosto, a minha carta preferida, meu livro preferido. Mesmo porque Hebreus, ele tem um mistério, um grande mistério dentro, contido na sabedoria espiritual, pouco vista e percebida em todos os escritos. Tão profundo como as cartas de Paulo, Hebreus, ele ainda consegue chegar um pouco mais longe, pois ele nos traz a realidade, nos traz realidades de um mistério profundo, que são os assuntos espirituais de Deus, nos clareando a mente por nos apontar o Salvador da humanidade, nos revelando todos os segredos sagrados por meio do trabalho de Mashiach Yeshua. Este livro, ele é um tesouro precioso, porque ele nos ajuda a identificar como que nós, cristãos, precisamos nos comportar como aqueles que se aproximaram de HaMashiach, Jesus. E como que cada um de nós deve encarar o agente principal da salvação. Como hoje é feita a adoração a Deus e como era feita no passado, levando ali aquela sombra do passado para uma realidade que é Mashiach Yeshua. Sobre o autor de Hebreus, ainda não podemos afirmar categoricamente que o autor de Hebreus ele foi fulano ou ciclano. A verdade é que nós não sabemos. Alguns apontam a carta de Hebreus ao apóstolo Shaul, mas pelo próprio grego, que foi usado, a linguagem que foi usada, ela difere muito da que Paulo usava. Inclusive, Paulo, em grande maioria de suas cartas, não todas, ele se apresenta como autor da carta. E aqui não tem o autor. Pela
grande complexidade dessa carta, com certeza o autor era um versado na lei, tá? Talvez isso que fez com que alguns pensassem que se fosse Paulo. Mas a gente deve lembrar que Paulo não era o único versado na lei, né, na época de Machia, na época do Evangelho, dos primeiros cristãos. Paulo era apenas um de muitos. E como ele foi chamado para a graça do Mashiach, outros também, versados na lei. O que é ser versado na lei? É conhecer profundamente todos os trâmites da lei. Pois o escritor de Hebreus, ele tinha um conhecimento profundo sobre a Torá, sobre os arranjos sacerdotais, sobre o templo e sobre vários e vários personagens bíblicos. Com certeza, trata-se de um judeu, para conhecer tão bem assim a cultura, né? Trata-se de um judeu. E a carta possivelmente foi escrita num tempo antes de 70, era comum. Sabemos disso porque não se faz qualquer menção da destruição do templo, que aconteceu em 70. Então, possivelmente, essa carta foi escrita um tempo antes. Pelos diálogos descritos neste livro, nessa carta, os cristãos nesta época passavam por grandes provações e dificuldades. Então, um dos objetivos desta carta é revigorar o lado espiritual daqueles perseguidos, como também exortar contra a apostasia dos que estavam se desviando do ensino de Mashiach e Yeshua, a fraqueza espiritual e a importância de não se afastar do Mashiach. Também ele nos traz exemplos de pessoas do passado e nos traz aplicações espirituais para nós hoje, como no caso das pessoas que viviam naquela época. De fato, eu posso afirmar para vocês que isto é um achado. A carta de Hebreus é um achado, que não estou desfazendo de outras passagens bíblicas. Embora em alguns tempos, alguns até não achavam que essa carta era uma carta escrita, né, por, vamos dizer assim, um apóstolo, alguma coisa desse tipo, né? Mas ela é uma carta bem antiga, sempre teve no cânon dos escritos. Os cristãos sempre aceitaram, né, essa carta, mas a sua profundidade ela vai além de outras cartas, superando até mesmo a carta de Romanos, em alguns aspectos com relação a Mashiach. Ok? Então vamos começar. Essa aqui foi uma pequena introdução para vocês terem noção do que vai ser falado em Hebreus. Temos aí o vídeo 8, do capítulo 8, né, no canal. Vocês podem já assistir. Claro que eu não vou fazer mais sobre o capítulo 8 que eu já fiz. Então, não, deixa pra lá. Eu ia colocar aqui o canal, mas não vai precisar não. Só para indicar para vocês o vídeo 8. Depois a gente fala sobre isso. Vamos lá. Começando a leitura, temos aqui a nova versão transformada, tá? Nova versão transformadora. Nova versão transformadora de 2016. Temos aqui a Aramais, temos aqui a TNM de 1983, versão americana, 86 português. Vamos começar por aqui. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, é verdade que sempre Deus se comunicou com a humanidade, de uma maneira ou de outra. Sempre Deus falou com as pessoas. Por exemplo, Número capítulo 12, verso 6, disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Em sonhos falarei com ele.
O verso 8 diz: boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tivestes temor de falar contra meu servo, contra Moisés? Bom, esse versículo aqui, né, de Números, está falando sobre Moisés, né? Quando o Senhor Deus falava abertamente com Moisés. Então, essa referência, né, que eu mencionei aqui, se vocês forem ver depois lá em Números capítulo 12, ela está falando de Deus falar com Moisés, certo? Mas ele não falou somente com Moisés, ele falou com Abraão, Abraão era profeta, ele falou com Noé, Noé era profeta, ele falou com Hanor, Hanor era profeta, ele falou com Isaías, Jeremias, Ezequiel e vários outros. Por isso, havendo Deus de muitas ocasiões e de muitos modos, converte a TNM, muitas ocasiões, não foi só com um ou com o outro. Muitos modos, não foi só por meio de profetas, também foi por meio de sonhos, profetisas, tá? Por meio de crianças, por exemplo, Samuel, né? Era uma criança e Deus falou por meio dele. Por meio de reis, o rei Davi. Por meio de mulheres, né? Teve profetisas, como eu já tinha mencionado. Então, muitas ocasiões e muitos modos. Ele falou aos antepassados, ao povo judeu, e usou basicamente, a base era profetas, tá? Se você for resumir, todos os que falavam com Deus eram profetas, basicamente assim. Mesmo que eles não profetizaram nada, a vida deles era uma vida de profecia. Por exemplo, Isaac viveu uma vida de profecia. Pouco se fala que Isaac recebeu alguma profecia, tirando aquela que o menor servirá o maior. Mas ele era um profeta também, filho de profeta. Então, muitas vezes e muitos modos, Deus falou ao povo judeu. E a vida de muitos já era uma profecia, a vida de muitos deles. Aí aqui, olha, eu gostaria de salientar para vocês uma coisa interessante. Nesses últimos dias, aqui, olha, estamos vendo o escritor decorrendo que, quando chegou o pleno limite dos tempos, nos falou pelo Filho. Deus usou os profetas para falar sobre Mashiach. Quando chegou o tempo certo, o tempo da maturação, ele suscitou aquele profeta que seria como Moisés, que foi o maior profeta do Antigo Testamento. E aí, ele suscita Mashiach para falar com todos nós, em nossa época. Se nós formos parar para pensar, Mashiach, ele não escreveu nem sequer um livro da Bíblia. Nem sequer um livro. Mas temos hoje 4 livros dedicados exclusivamente a ele, que são os 4 evangelhos. Como também toda a Bíblia fala de Mashiach indiretamente. Aí o texto fala: a quem constituiu herdeiro? Todos nós sabemos que um herdeiro é aquele que herda. Herda o quê? O mundo. Estamos falando do mundo. Estamos falando da humanidade. Estamos falando do universo. Não o universo que nós imaginamos, mas o universo real que existe. O universo bíblico, o universo que nós olhamos e vemos. Tudo que existe nos céus e na terra e debaixo do chão. Ele foi designado herdeiro de quem? De Deus. O Pai, Jeová, Yahuwah. Ele é o dono de tudo.
E ele deu a Mashiach tudo. Então ele foi constituído foi colocado, foi posto, foi estabelecido como o herdeiro. Quem herda tudo, dono de tudo. Se ele herda, ele é dono. Claro que para ele ser herdeiro, precisa ter alguém acima dele para lhe doar. A carta de Hebreus já deixa isso claro para nós nessa passagem. Então o pai, Yahuwah, Yod-He, Vav-He, ele constituiu o filho, estabeleceu, pois, o filho como herdeiro, aquele a quem se receberia todas as coisas. Herdeiro de todas as coisas, não somente dos céus, como também não somente da terra. Mashiach, ele herda todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Além de o constituir herdeiro, Deus também fez o universo, fez o sistema de coisas por meio do Mashiach. Todas as coisas por meio de quem criou o universo, tá? A terra e os céus. Então, esse texto aqui, ó, ele está completamente complacente com Colossenses. Paulo, aqui nós temos certeza que o escritor é Paulo, pois ele mesmo menciona, ele disse: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Tá vendo que aqui está falando da supremacia de Mashiach? Aqui também está falando da supremacia de Mashiach. Além de tudo, é herdeiro sobre todas as coisas, supremo sobre toda a criação. Toda a criação o quê? Universo, sistema de coisas, universo. Aqui a palavra, né, traz aqui, olha, Aion, que significa para sempre, uma idade ininterrupta, tempo perpétuo, eternidade, os mundos, universo, período de tempo, idade, geração. Então ele criou o tempo, né? Deus usou Mashiach para criar o tempo. Deus usou Mashiach para criar os mundos. Quais mundos? O mundo terreno, o mundo intraterreno e o mundo celestial, certo? Continua. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas. Aqui, ó. Por meio dele, de Mashiach, todas as coisas, o universo, foram criadas. Aí explica onde, né? Tanto nos céus, que nós imaginamos, né? Que nós não sabemos como é, nem vemos, mas imaginamos. Como na terra. A terra nós temos certeza de como é. Todas as coisas que podemos ver e que não podemos. Aí aqui eu já fiz o restante dessa explicação no outro vídeo aí. Então, o que nós queremos trazer aqui é essa contextualização de outro escritor bíblico para mostrar a complexidade do assunto a que se trata Hebreus. Hebreus está trazendo o assunto de Mashiach e Yeshua como herdeiro e aquele pelo qual Deus ele criou todos os sistemas, todo o universo, se é assim que podemos chamar. Ele, Mashiach, que é o resplendor. A palavra resplendor em grego, apalgasma, brilho refletido de Cristo que reflete perfeitamente a majestade de Deus. Fulgor, que brilha diante de uma luz que procede de um corpo luminoso, que emite raios. Quem emitia raios, lembra? Não foi Moisés, ao descer do monte? Por que ele emitia raios? Porque ele ficou 40 dias com Mashiach. Então ele foi influenciado, né, pela luz que Mashiach possui. Então ele, que é o resplendor, a luz da glória, e a expressão exata do seu ser. Aqui diz assim: ele é o reflexo de sua glória,
e a representação exata do seu próprio ser. Está falando de Deus, tá? Então, Mashiach, ele é o reflexo da glória de Deus e a representação exata da glória de Deus. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma gravura. Claro que é apenas uma ilustração, viu, pessoal? Ilustração. Ilustração. Se fosse possível ver, né? Ele é o reflexo e a própria luz refletida do Pai. YHWH. Então, ó, ele aqui, ó, Yeshua, ele é uma representação exata de Deus. Não estou falando que exista dois deuses. Não estou dizendo isso, tá? Embora exista muitos deuses, sim. O único Deus originador de tudo é o Pai. Abba. É o Pai. Abba. Né? Yud-He Vav-He. Qual pronúncia é desconhecida hoje. Alguns chamam de Yahvé, outros chamam de Yahweh, outros chamam de Yahuwah, outros chamam de Jeová, outros chamam de Yavá, né? Bom, o critério aqui é o seguinte: o Pai é maior do que tudo isso, maior do que todos. Glória a Ele para sempre. Aqui é uma representação, tá? Representação, somente isso. O Filho é a imagem perfeita do próprio resplendor da glória do Pai. Entendeu? O Filho é a glória e o resplendor do próprio Deus. Ele, Jesus, é o reflexo da sua glória, da glória de quem? Da glória de Deus. Aqui não está falando, né? Olha, que Deus falou, que ó, Deus, o Pai, há muito tempo falou por meio dos profetas, certo? No fim desses dias falou por meio do Filho. Tá bom? Olha, presta atenção, aqui tem 3 personagens. O Pai, Yod, Re, Vav, Re. Tem os profetas, por meio de quem foi falado as coisas ao povo. Então também, ó, tem quatro, né? Tem Deus, tem o povo que Deus falava, claro, né? Tem os profetas e tem o Filho. 4. Aqui, ó, nos refere-se ao povo, tá? Nossos antepassados, né? Nossos antepassados. E nós é a mesma coisa. Está falando de seres humanos. Deus, o Pai, o povo, os profetas que falaram para o povo e agora o Filho que fala para nós. Então Deus, ele substitui o trabalho profético de profetas para nos falar diretamente por meio de Mashiach e Yeshua. É isso que está querendo dizer o texto. Aqui já menciona, como já foi mencionado, né? Reforçando, o papel de Mashiach e Yeshua no propósito de Deus de ser herdeiro e co-participante com Deus na criação. Por ele ser co-participante com Deus na criação, ele também é Deus criador. Entende? Por isso que o livro de Isaías, capítulo 9:6, chama Mashiach de Deus. Não é que ele e o Pai sejam as mesmas pessoas, a mesma pessoa. Não. O Filho veio do Pai, foi gerado pelo Pai. O Pai sempre existiu, o Filho nasceu do Pai. Só que por ele ter participado com o Pai na criação de todo o sistema, todo o universo, ele também é Deus com o Pai. Porque ele partilha com o Pai o mesmo Ruach HaKadosh, o mesmo Espírito, e também a mesma essência. Por isso que ele também é Deus. É difícil de explicar essas coisas, né?
para trinitarianos e para pessoas que não acreditam na Trindade. Ao mesmo tempo, eles não acreditam que Jesus é Deus, né? E aos trinitarianos, eles acreditam que Jesus é o próprio Deus, o mesmo Deus que o Pai. Não, não é nem uma coisa nem outra. Ele é o reflexo da sua glória e a representação exata do próprio ser do Pai. Ele é a representação exata do próprio ser do Pai. Exatamente quem vê o Pai vê o Filho. Temos uma passagem no livro de João que Jesus diz assim, olha, para Tomé. Tomé pede para ele, mostre-nos o Pai. Aí Machia falou assim, estou tanto tempo com vocês, vocês dizem, mostrem-nos o Pai. Quem tem me visto, tem visto ao Pai. Certo? Então, Machia é a própria representação da divindade do Pai. Quem vê o Pai, vê o Filho. Porque são exatamente, é a mesma essência. Deus, do mesmo jeito que Deus agiria, Jesus agiu. Quando Jesus ele teve misericórdia da prostituta, é o jeito que Deus agiria. Quando Jesus Cristo ele foi descansar na casa de Lázaro, é o que Deus faria. Quando Jesus ele aceitou o convite, né, de fariseus, né, para almoçar na casa deles, quando todos condenaram, é o que o Pai faria. Quando o Mashiach morreu por nós, é o que o Pai faria. Ele é exatamente a imagem do Deus invisível. E tudo que ele fez é exatamente o que o Pai faria. Não tem representante melhor do Pai do que o Filho. Não é à toa que o livro de João chama Mashiach Yeshua de a palavra de Deus. Então ele é a representação exata do Pai e tudo o que ele fez o Pai faria. Pelo nosso bem, pelo nosso bem-estar. E sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder. Veja aqui, olha. Ele não é a palavra. Só que aqui a palavra que foi traduzida aqui, olha, não é logos, tá vendo? Senão aqui já tá assim, ó. Rema, aquilo que é ou foi proferido por viva voz, algo falado, palavra. Então aqui a Bíblia admite que o Mashiach, que é o Logos de Deus, olha só, ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então ele é a palavra de Deus, tá? Logos. Se pegarmos ali a referência Strong, vamos ver Logos. E aqui está falando que ele sustenta todas as coisas pela palavra. Aqui já não usa Logos, né? Então ele é a palavra, Logos de Deus, e ele tem a palavra do seu poder, a palavra executora, a palavra que fala e faz, e acontece. Tá lá, ó. Dunamis. Tá aqui, ó. Poder, força, habilidade. Poder inerente, poder que reside numa coisa pela virtude de sua natureza. Este poder que ele tem, essa palavra construtora, certo? Ela sustenta todas as coisas, tá vendo? Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Ok? E isto, olha, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então é uma representação, viu? Mas aqui, olha,
Machia, ele está na direita do Pai, da majestade nas alturas, lá nos céus. Depois que ele purificou os nossos pecados, ele está à direita do nosso Deus, nas alturas. Alturas, quando a Bíblia fala alturas, pessoal, é porque é altura mesmo. No conceito heliocêntrico, você não consegue entender esse texto aí. Onde que é o céu? Ninguém sabe. Onde é que é o céu no heliocentrismo. Mas na cosmologia da Terra, é nas alturas mesmo, acima de nossa cabeça. Lá no alto, o trono de Deus está lá com o trono de Jesus também. Né? Claro que Jesus está sentado no trono de Deus, né? Vou mostrar isso depois. Aqui ressalta o poder de Mashiach de sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder. E aí, uma das coisas que ele precisou sustentar foi a vida humana. Por isso ele veio para purificar os nossos pecados. E quando ele fez isso, assim que ele fez isso, ele se assentou à direita da majestade. Onde que está isso nas Escrituras? Onde está esse conceito nas Escrituras? Se nós formos olhar, né, todas as referências, são muitas. Muitas as referências. Vamos ver aqui apenas uma referência. O texto aqui, ó, é o texto de Salmos. Custei achar aqui, pessoal, desculpa, viu? Salmos 2. Tem hora que dá um branco, né? Salmos 2:8. É bom que nós vamos usar esses salmos aqui para falar um pouquinho sobre o resto aqui, ó. Esses salmos mesmo que nós vamos falar. Vamos analisar também, tá? Um pouquinho dele. Então vamos continuar aqui, ó. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então é bem claro que Mashiach, Yeshua, ele se tornou. Ele já era, né? Ele já era. Mas por ele ter... Só que antes, né? Antes dele ser revelado, da forma que ele foi revelado, ele, pelo que a Bíblia nos mostra, ele era de muito destaque, sim, né? Muito destaque. Mas quando ele passa pelo sacrifício, tudo que aconteceu com ele, né? Ele se torna muito, mas muito superior. Por quê? Porque ele herda não só todas as coisas, mas também o nome. Nenhum anjo herdou o direito de usar o nome do Pai. Nenhum anjo herdou o direito de usar o nome do Pai. Mashiach Yeshua, ele recebe este nome. João, capítulo 17. Diz assim: também não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Santo Pai, vigia sobre eles, por causa do teu próprio nome. Aí aqui está a mágica. Que me deste.
Então, o Pai, ele dá para Jesus o direito de usar o nome. Nenhum dos anjos recebe esse direito de usar o nome do Pai. Nenhum anjo recebe o direito de usar o nome do Pai. Nenhum deles. Agora vem a referência exatamente do que nós vamos ler aqui, olha. Mas vamos continuar aqui, ó. Quando eu estava com eles, costumava vigiar sobre eles por causa do teu próprio nome que me deste. Então, Yod-He, Vav-He é o nome do Pai. Só que quando o Mashiach ele morre e ressuscita, ele herda o nome mais excelente. Quer ver outra passagem? Vamos deixar lá, deixa guardadinho ali. Filipenses, capítulo 2. Por esta mesma razão, também Deus o enalteceu, tornando-se superior. Para tornar superior, precisa ser enaltecido. Quem enalteceu? Deus. Deus, o Pai. Enalteceu sobre quem? Sobre os anjos. Então, Deus o enalteceu uma posição superior. Qual a posição superior? Cabeça de tudo. E lhe deu bondosamente o nome, olha o nome aqui, ó, que está acima de todo outro nome. Qual que é o nome que está acima de todo outro nome? Yod-He, Vav-He. Quer ver, ó? Alguns escritores bíblicos entenderam isso. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Esse aqui entendeu, ó. Olha aqui, ó. O nome maiúsculo. Por isso que ele escreve em maiúsculo aqui, ó. Nome maiúsculo. Porque ele está sabendo que refere-se ao Pai. Aqui, ó. King James. Maiúsculo também. Aqui, ó. Edição comum. Bíblia, edição comum para todos. O nome. Bíblia. É a mesma Bíblia, né? Só que edição diferente. Vamos ver se tem mais aqui, ó. Bíblia, edição católica. Também entendeu, ó. O nome. Refere-se ao nome do Pai. Vamos ver se tem mais Bíblia. Aqui, ó. Bíblia. Capa nova. O nome. Vamos ver se tem mais. Parece que aqui... Será que tem mais alguma Bíblia aqui? Parece que não, né? Parece que não. Aqui, ó. Aqui usa um nome, né? Mas também maiúsculo. Tá claro, né, pessoal? Claríssimo, claríssimo o que isso está querendo dizer, né? Deus deu o nome dele para Jesus, Yeshua. Por isso que ele pode vir como Jeová. Entendeu agora? Por isso que Mashiach, ele pode vir como Jeová. Tranquilamente, pode vir. Falar que é Jeová e tá tudo certo. Tem problema nenhum nisso, tá? Tem problema nenhum. Porque ele herdou o nome. Isso você encontra em Hebreus, isso você encontra em João, capítulo 17, isso você encontra em Filipenses, e isso você encontra nos profetas, principalmente em Êxodo, Shemot,
capítulo 23, se eu não me engano, né? E também lá em Malaquias, capítulo 3, o anjo da aliança, né? Que é o próprio pai, né? É o nome do pai, no caso. Não o pai, o próprio nome do pai. Aí agora sim, ó. Olha assim, ó. Pois a qual dos anjos disse ele jamais: Tu és meu filho, e hoje te gerei? Veja que... Vamos voltar aqui na tradução do Novo Mundo. Tem uma questão aqui interessante que eu não posso deixar de comentar. É 5. Veja como a TNM traduz. Por exemplo, qual dos anjos ele alguma vez disse, né? Tu és meu filho e hoje tornei teu pai. Aparentemente, pessoal, isso aqui, olha, aparentemente isso aqui não traz muita coisa na cabeça de ninguém, não. Só que isso aqui é uma tradução completamente diferente do que a correta. Isso acontece muito com muitos tradutores. Por quê? Porque aqui é influenciado pela crença do tradutor. O tradutor aqui acredita que Jesus foi criado. Então, quando aqui usa a palavra gerou, se você pegar aqui a palavra gerou, vamos lá. De homens que geram filhos, ser nascido, ser procriado, de uma mulher que dão à luz filhos, gerar, fazer nascer, excitar, na tradição judaica, de alguém que traz outro ao seu modo de vida, que converte alguém de Deus ao fazer Cristo seu Filho, de Deus ao transformar pessoas em seus filhos, tá? Então, ó, na linguagem grosseira da palavra tem a ver com gerar de uma mulher ter filhos, certo? Só que Deus não é mulher, né? Então o tradutor aqui, olha, quando vê essa palavra gerar aqui, o que ele acontece com ele? Ele fica com receio de traduzir gerei para não dar ideia de que Deus seja mulher, tá? E aí ele vai e coloca aqui uma frase que vai ter o mesmo sentido praticamente, tá? Mas não usa a palavra correta. Hoje te gerei. Hoje te gerei. Jesus Cristo é gerado. Se a gente for pegar aqui nos Salmos, vai estar falando exatamente isso também, olha. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: Você é meu filho, hoje o gerei. Vamos ver o que acontece se eu clicar. Não acontece nada, né? Só sai. Aconteceu. Hoje o revelo como meu filho. Tá vendo? Aqui, tá vendo? Fez a mesma ideia. Trouxe, pelo menos ele escreveu aqui exatamente, gerei, né? E aí a ideia aqui ele não colocou no texto, tá? Então o que acontece aqui na tradução do Novo Mundo, quando refere-se a Jesus, às vezes eles têm umas ressalvas, sabe? E uma dessas ressalvas aqui é escrever o gerou. Hoje te gerou. Todas as vezes que está gerou aqui na tradução do Novo Mundo, ele vai usar tornei seu pai. Só que para tornar pai tem que gerar, né? Então o filho é gerado pelo pai. Hoje te gerei. E ele foi gerado algumas vezes, tá? Algumas vezes pelo pai. Primeiro foi gerado quando ele existiu pela primeira vez. Depois ele foi gerado em Maria. Depois ele foi gerado novamente quando ele foi batizar, gerado pelo Espírito Santo ali. E aí foi, e aí vai. Você vê que Jesus Cristo ele recebe essa dádiva do Pai, né, várias vezes, certo?
nós podemos também ser gerados por Deus, né? Como que Deus gera? Por meio do Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo que veio sobre Maria e gerou o Filho? Jesus, Yeshua? Quando nós também se tornamos filhos de Deus, nós somos gerados pelo Espírito de Deus. Ok? É assim que acontece com o novo nascimento. É assim que acontece com o novo nascimento. Basta pedir-lhes, darei nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará com vasos de barro. Então esse é o salmo, gente. É esses salmos aqui que aqui o escritor de Hebreus está usando. Ele está usando essa referência, ó, pois a qual dos anjos disse ele jamais. Aqui, ó. O Senhor disse ao meu Senhor, o rei proclama o decreto do Senhor Jeová, ao meu Senhor, Yeshua, você é meu filho, hoje te gerei. É isso que o Salmo está dizendo. E o escritor de Hebreus traz isso aqui para cá, ó. Mashiach usa essa passagem ao perguntar aos povos, né, aquelas pessoas ali, quem eles achavam que era o Mashiach. Aí ele fala assim, olha, Davi chamou ele de Senhor. Então quer dizer, ele é maior que Davi, né? Jesus Cristo está dizendo isso. Isso aqui é Salmos, né? Salmo 110 também usa essa expressão, se eu não me engano. Vamos ver. Salmo 110. Parece que eu confundi, né? Não fala... essa referência aqui, olha, é essa aqui, olha, que eu ia mostrar naquela hora e acabei não mostrando. Aqui, ó. Assentou-se ao lado da majestade nas alturas, né? Assentou-se ao lado da majestade nas alturas. 3 aqui, ó. Depois de ter feito uma purificação pelos nossos pecados, assentou-se ao lado da majestade nas alturas. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Essa aqui é a referência. Então, olha só. O escritor de Hebreus, ele está usando primeiro Salmos 110, 1. Depois, ele está usando, nessa referência aqui, que nós acabamos de ver, Salmos 2. Tá? Veja como o escritor de Hebreus, ele é embasado nas escrituras. Estava familiarizado com Salmos. E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz que todos os anjos de Deus o adorem. Olha a tradução do Novo Mundo aqui, ó. Mas ao trazer novamente seu primogênito à terra habitada, é interessante que aqui fica uma interpolação estranha, porque aqui diz assim, ó, e novamente, como se fosse uma continuação do raciocínio. Aí fala, ao introduzir o primogênito no mundo, e aqui já dá a entender o seguinte, mas ao trazer novamente, ou seja, aqui já está dando a ideia de que Mashiach está sendo trago novamente à terra. Ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada. Então é uma coisa que eu também nunca entendi direito, tá? Essa passagem. Eu não sei se esse texto aqui está referindo, sim, a essa expressão que Mashiach foi levado novamente à terra habitada, pois ele já tinha vindo aqui outras vezes, né? Isso aí é bem lógico, que ele realmente veio, né? Em várias formas ser o porta-voz de Deus, como também se apenas aqui a linguagem de vírgulas que nessa versão ficou um pouco diferente, porque aqui dá uma ideia de que
o Mashiach foi trago novamente à terra habitada. E aqui dá a ideia que novamente é o quê? Um outro raciocínio, um outro argumento. Tá vendo? Primeiro ele falou que os anjos eram menor que o Filho, Jesus. Ou seja, Hebreus deixa claro que Jesus é maior que os anjos. E também, primeiro, fala que Jesus é maior que os profetas. Então, Jesus é maior que os profetas e Jesus é maior que os anjos. Ponto. Jesus é maior que todos. E aí ele fala novamente, né? Vamos dar uma olhada aqui em outras versões para a gente entender essa questão. Outra vez, e novamente, ao introduzir, tá vendo? E ao introduzir primogênito no mundo, outra vez diz. Tá vendo que há interpolação? Cada versão traz de uma forma. Além disso, quando ele traz o primogênito ao mundo, olha só o que eu estou falando com vocês, pessoal. Por isso que eu fico confuso com essa passagem. Quando ele traz o filho primogênito novamente para o mundo habitável. Essa tradução aqui, ela está de acordo com a TNM. E a outra tradução mostra claramente que a interpolação ali é do argumento. E aqui, nessa e na TNM, mostra que Deus trouxe de novo o primogênito à terra habitada. Então eu sempre fiquei assim nessa dúvida, sabe? E outra vez, ao introduzir seu primogênito no mundo, tal. Tá vendo? A grande maioria vai trazer essa ideia. Agora olha só, a arca. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, aqui, essa aqui também está de acordo com a TNM e com aquela outra que nós vimos cá em cima. A Bíblia amplificada. Aqui também está trazendo a ideia que o primogênito veio novamente no mundo. Entendeu? Então, assim, é uma interpolação que, sinceramente, sabe, eu não consigo entender qual versão está mais correta. Se alguém for bom aí no grego e souber me falar isso aí, eu vou agradecer muito. Porque cada versão da Bíblia faz uma coisa diferente nesse texto. Vamos ver se tem outro aqui, quer ver? E na altura de enviar o seu filho, seu único filho ao mundo, Deus... Tem umas versões até bem diferentes, né? Mas vocês conseguiram perceber aqui, né, que eu não estou falando bobagem. Tem versões que dá a entender que Jesus foi introduzido uma outra vez no mundo, né? Foi trazido outra vez ao mundo. Como está mostrando aqui nessas que eu mostrei para vocês. Aqui, ó. Mais outra vez ao trazer o primeiro nascido para dentro do mundo. Essa também dá essa ideia, tá vendo? Enfim. É uma interpolação que acontece nas Bíblias. Eu assim, sem saber se está referindo-se ao argumento ou se está referindo-se que Jesus veio outra vez no mundo, tá? É uma coisa que eu deixei para vocês aí, fica no ar, cada um pode estudar. Se alguém souber a resposta, me fala. Eu vou apreciar aprender sobre isso. Mas também pode ser as duas coisas, né? Pode ser novamente aqui para raciocínio, como também pode ser novamente trazer Jesus ao mundo. Isso significa que ele veio no mundo antes dele vir como ser humano. E isso é fato, está na Bíblia. Várias vezes o Mashiach veio ao mundo, né? Só que desta vez ele veio como carne, a diferença é essa. E desta vez, ó, e todos os anjos de Deus, aqui na tradução do Novo Mundo também tem esse problema, tá, gente? Eles vertem proskinel, todas as vezes que aparece proskinel, aqui ó, adorem, proskinel, beijar a mão de alguém em sinal de reverência. O que é reverência? Adoração, né? Entre os orientais, persas, cair de joelho, só que tem esse ressalva, né? Existe também o ato de prostrar-se, por causa que era uma expressão entre os persas, né, até os israelitas também, uma expressão de profunda reverência.
ou de respeito, certo? No Novo Testamento, pode ser ajoelhar-se, prostrar-se, prestar homenagem, como está lá, reverência a alguém, seja para expressar respeito ou para suplicar. Então também tem esse significado aqui. Então não chega a ser um problema, tá? Prestar homenagem não chega a ser um problema. Eu falei assim que é um problema, mas não é um problema não. Existe essa qualificação sim. Só que a grande maioria das Bíblias sempre vão colocar adorar. Por quê? Porque os tradutores da Bíblia, da TNM, eles entendem que só Deus deve ser adorado. E Jesus, no caso, eles acham que não é Deus, então eles acham que não pode, certo? Só que o texto aqui de Hebreus está sendo claro, né, que se os anjos adoraram Jesus, por que nós não podemos, né? E esse adorar aqui é prestar reverência, pessoal. É isso que Deus quer que nós façamos com Mashiach. Quando os anjos adoraram Mashiach, se você pegar aqui o contexto, eles apareceram lá os pastores, milhares de anjos. E eles cantaram para o Mashiach. Cantaram para o Mashiach. Então assim, a gente não canta, não é para Deus, a gente não louva, não é Deus, como se fosse uma adoração. Cantaram para o Mashiach. Então, assim, eu não vejo problema nenhum de adorar Mashiach. Não vejo problema nenhum nisso. Por quê? Porque primeiro ele conquistou esse direito, né? Por ser filho de Deus, ele conquistou esse direito. Segundo, o pai não não liga para isso. Tem um livro em João, uma passagem que fala que o filho vai receber a mesma honra que o pai recebe. Então o pai, ele não está preocupado, sabe? Não tem briga entre o pai e o filho. Tipo assim, disputa. Ah, você está sendo adorado, sou eu que posso ser adorado. Não tem isso entre o pai e o filho, não tem. Então aqui, prestar homenagem é uma tradução aceitável, tá? Mas a grande maioria das versões vai estar adorarem. E se você pegar a tradução de 1967, da tradução do Novo Mundo, lá também está escrito adorarem. Ok? Que é proskinel. Proskinel. Então, nosso Mashiach, ele foi adorado pelos anjos. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que seus anjos fez ventos e os seus ministros labaredas de fogo. Também com referência aos anjos, ele disse: e ele faz seus anjos espíritos e os seus servidores públicos chama de fogo. Então os anjos, né, pessoal, os mensageiros, os espíritos, que anjo é quem traz uma mensagem, né? Seus espíritos, seus anjos espíritos. Seus anjos espíritos. Ele faz seus anjos espíritos e os chamam de fogo. Ou chama de fogo. Servidores públicos. Quem serve publicamente as pessoas. Apóstolo João foi adorar um anjo. O anjo falou assim: ó, sou apenas co-escravo seu e de seus irmãos. Adora a Deus. Adora a Deus. Então os anjos não são adorados. Jesus pode ser adorado. Porque Jesus, ele não é um simples anjo. Ele é o Filho de Deus. Ele foi gerado por Deus. Os anjos foram criados por Jesus e Deus. Jesus foi gerado por Deus. Essa é a grande diferença. Mas, acerca do Filho, o trono de Deus, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e o cetro da equidade é o cetro do seu reino. Olha aqui, olha, como é que as duas versões também, elas têm diferenças, ó. Mas acerca do Filho, então aqui está falando do Filho, né? É acerca do Filho. O teu trono, ó Deus, falando o quê? Jesus, chamando Jesus de Deus. O trono de Jesus é para sempre. E o cetro da sua mão é o cetro da retidão, da equidade. Aqui olha só como é que muda um pouco, olha. Mas com referência ao Filho. Deus é o seu trono.
Então aqui tem um o, e aqui não tem, ó. O teu trono, ó Deus. Referindo-se a quem? Ao sujeito, Machia, Jesus, Filho. E aqui não, aqui incluiu, tipo, o, aqui dá uma outra ideia, que Deus é o trono do Machia, para sempre. Então a gente pode até ver aqui em outras versões, como que elas tratam. Terminar já o estudo, né? Uma hora. Mas o Filho diz: o teu trono, ó Deus. Ó Deus, o teu trono. Ó Deus, o teu trono. Ó Deus, o teu trono. O teu trono, ó Deus, subsiste. Quanto ao Filho, ele diz: teu trono, ó Deus. Aqui tudo vai ser isso aí, tá, gente? Chamou Jesus de Deus, tá? Aqui tá falando Jesus chamando ele de Deus. O teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade. E o cetro do teu reino é o bastão da justiça. Aqui, ó, vamos ver essa aqui, ó. Mas ao Filho ele disse: eis, Elohim, que o teu trono é para todo sempre, e ainda o cetro da justiça é o cetro do teu reino. Então, já que está falando ao Filho, o Filho é o Elohim, né? Qual que é o problema? Aqui já é um problema, tá? Qual que é o problema aqui dessa versão? Quando ele usa aqui, ó, aqui, Deus é o teu trono, tá diferente da grande maioria das traduções, né? Por quê? Porque aqui eles não admitem que Jesus é Deus, tá vendo? É o probleminha lá antigo deles não entenderem, né? Que Jesus é Deus também, com o Pai, né? O Pai é Deus e o Filho também é Deus, que ele é Filho de Deus, né? Com referência ao Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Com referência ao Filho, Deus é o teu trono para todo sempre. E aqui eles usam aqui, né? Esse colchetezinho aqui, né? Para falar que aqui foi inserido. Mas devia também usar aqui, ó. Aqui também. E o cetro do teu reino é o cetro da retidão. Tá vendo como que duas palavrinhas aqui mudam todo sentido? Muda todo sentido. Até aqui, ó, se você for parar para pensar, se você colocar esse ó para cá, ó Deus, vem para cá. É teu trono para todo sempre. Tá vendo? Então aqui, ó, esse ó aqui, eles passaram para cá. Aí dá certo, ó. Deus é o teu trono. Tá vendo que a linguagem muda um pouquinho? Só para mudar assim o fato de não admitirem, né, a divindade do Machia como Deus. E Isaías é claro, pessoal. Isaías é claro. João, capítulo 1, fala claramente: ele estava com Deus e ele era Deus. Não estou falando de trindade, não. Estou falando do papel de Jesus como Deus da humanidade. A Bíblia fala disso em vários relatos. Não tem por que negar isso. Não tem por que nós ficarmos negando, né, que Jesus Cristo é Deus, né, Filho do Deus Altíssimo, como João falou. Mas em algumas passagens é chamado de Deus, perfeitamente. Isaías capítulo... Isaías, olha aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui nessa Bíblia, tradução do Novo Mundo. Isaías capítulo 9, 6. Capítulo 9, 6. Falando sobre o filho. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o domínio principesco virá estar sobre o teu ombro. E será chamado, olha, Jesus será chamado pelo nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então, qual que é o problema de admitir Jesus como Deus, sendo que eles já fizeram isso em Isaías 6:9? Tá vendo aqui uma certa contradição, né? Nessa tradução? É simples, é uma análise simples aqui, olha. Se eles usaram aqui Deus, até em maiúsculo, né? Por que não usar também aqui, né? Quando o texto trata-se sobre Jesus. O trono de Jesus e o cetro de Jesus. E ele sendo Deus. No sentido de poderoso. Tá aqui, ó, poderoso. Era uma das coisas que Jesus seria chamado.
Se você corta isso lá no Novo Testamento, aqui ó, ele será chamado, mas eles cortam todas as referências de Jesus Cristo ser chamado de Deus. Então, na Bíblia, nessa Bíblia Tradução Novo Mundo aqui, infelizmente, ele não foi chamado de nada. Pelo menos não foi chamado de Deus, né? Porque todas as referências que falam de Jesus como Deus, eles cortam. Eles arrumam um jeito de interpolar o texto. Tá? Essa aqui é a minha crítica com relação a TNM. É uma tradução maravilhosa, gosto muito e uso muito, mas neste ponto são totalmente equivocados. Não tem por que fazer isso, porque o próprio Isaías aqui, olha, eles deixaram claro que seria chamado pelo nome de Deus. Seria chamado quando? No Novo Testamento, claro. Tem que ter no Novo Testamento passagens chamando Jesus de Deus, porque senão ele não seria chamado de Deus. Simples. Não é simples isso? Não é claro de entender? Aí, ó, que acontece? Quando eles fazem isso, por causa da Trindade, que eles não acreditam na Trindade, né? Que também não acreditam na Trindade, mas aí você altera o que a Bíblia está falando, né? O sentido da Bíblia. Então é importante vocês saberem disso, pessoal. Isso é uma crença particular, né, de um grupo, determinado grupo religioso. Não vou entrar em questão aqui agora. Só que esse entendimento, tanto da questão da Trindade, quanto da questão também que eles não acreditam na Trindade, mas também não acreditam que Jesus é Deus, atrapalha tudo. O entendimento bíblico todo, né? Então, ó, acerca do Filho é dito: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e o cetro da equidade é o cetro do teu reino. Então, com relação a Jesus, foi chamado de Deus aqui, ó. Não tem como negar, tá? Amastes a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus... Olha só, por que não precisa fazer essas interpolações desnecessárias? Aqui no verso 9, ao mesmo tempo, isso não está provando trindade nenhuma, pessoal. Admitir Jesus como Deus não admite trindade. Por quê? Ó? Amastes a justiça e odiaste que é contra a lei. É por isso que Deus, o teu Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como nenhum dos teus companheiros. Te ungiu com óleo de exultação mais que os teus associados. Então, olha, aqui está falando claramente que Jesus tem um Deus. Jesus é Deus, mas ele também tem um Deus. Se Jesus tem um Deus, quer dizer que Jesus é um Deus menor. Aí você está falando assim, então você está falando que Jesus é um Deus menor? Estou falando. É o que a Bíblia fala. Lá em João, Jesus Cristo falou, né, no capítulo 14, o Pai é maior que eu. Então Jesus é Deus, só que ele é um Deus menor que o Pai. Porque ele é filho. O Pai é o todo poderoso, criador de tudo, idealizador da vida, da fonte da rua Hakadosh. E aí ele ungiu o Mashiach, né? Aquele que abençoa é maior do que o abençoado. Ó, Hebreus. Deixa eu ver se eu acho essa referência aqui. Por este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. O abençoou. A quem Abraão partiu um décimo de todas as coisas, é primeiramente tradução, rei da justiça, depois rei de Salém, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Mas tendo sido feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote. Observai o quão grande era este homem, a quem Abraão, o chefe de família, deu décimo dos principais despojos. Deveras, olha aqui o princípio espiritual. Os homens dos filhos de Levi, que receberam seu cargo sacerdotal, têm o mandamento de cobrar dízimo do povo, segundo a lei. E isto é dos seus irmãos, embora procedem dos lombos de Abraão. Mas o homem que não derivou dele sua genealogia, tomou o dízimo de Abraão e o abençoou. Aquele que tinha as promessas. Aí aqui, ó, ora, além de qualquer disputa, não tem disputa sobre isto. O menor é abençoado pelo maior. O menor é ungido pelo maior.
Então, Deus, o teu Deus, Jesus tem Deus. E Jesus foi ungido pelo Deus. Com óleo de exultação, esse óleo de exultação aqui é o Espírito Santo. Jesus recebeu a Ruach HaKadosh, ele foi totalmente imergido em Ruach HaKadosh quando ele subiu aos céus. E depois disso ele foi e derramou na congregação. Isso aí a mais do que todos os seus companheiros. Mais que os anjos, mais que os profetas, mais que todo mundo. O maior ungiu o menor. O maior ungiu o menor. Entendeu, pessoal? Então não precisa fazer essa interpolação aqui, olha, desnecessárias. Porque o próprio texto está falando que Jesus é Deus, mas Jesus é menor que Deus, Pai. Porque Jesus tem Deus, ó. Deus, o teu Deus. Jesus tem Deus. Amaste a justiça, odiaste o que é a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Por que que Deus ungiu Jesus? Porque ele amava a justiça e odiava o que era contra a lei. Simples. Ele mereceu ser ungido. No caso de Jesus, não teve benignidade merecida. Foi por merecimento mesmo. No nosso caso, não. Nós somos por benignidade, por bondade, por graça. Nós recebemos a dádiva gratuita por graça, por misericórdia, por piedade. Jesus, ele mereceu a dádiva gratuita do Espírito. O óleo de exultação que ele foi ungido é o Espírito HaKadosh, que foi glorificado, né, com um novo corpo, virou um novo ser, todo poderoso também, como o Pai, né? Não igual ao Pai, né? O Pai sempre vai ser maior, mas ele tem vida em si mesmo depois disso, né? Antes ele não tinha, hoje em dia ele já tem vida em si mesmo. E também todos os que vencerem Mashiach HaMashiach, em Yeshua HaMashiach, também terão vida em si mesmo, vão partilhar do Espírito do Pai. Ou seja, é espécies de Deus, pessoal. Querem dizer que aqui são deuses. Jesus é um Deus, entendeu? Como o Pai tem vida em si mesmo, porque Deus, a questão da Bíblia, se você for pegar o termo Deus na Bíblia, as pessoas criam maior confusão com a palavra Deus, que é a palavra El, que é o que? O cajado e o boi. O boi representa a força e o cajado o controle. Então quem controla o poder? Quem controla o poder é Deus, é o Pai, entendeu? Só que Deus também não deu para o Filho poder quando ele ressuscitou. Então também Jesus é Deus, pessoal. Não tem como falar que não é Deus, entendeu? Deixe de ser bobo, para com isso. A divindade de Jesus, ela é atestada de capa a capa na Bíblia. Não tem por que a gente negar Jesus como divino. Ele só não é igual ao Pai. Ponto. Isso aí não tem como discutir também, que ele mesmo deixou claro. Não tem como também o trinitarista chegar e falar que não, que Jesus Cristo é maior igual ao Pai, co-igual, né? Trindade, nada disso. Não existe. O Filho saiu do Pai. Ponto. O Filho é Deus também, por quê? Porque ele é filho de Deus. Deus, ele não teria um filho de uma outra espécie, né? Vamos dizer assim. Nós somos de outra espécie por enquanto. Mas Jesus, ele é chamado de filho por isso, porque ele é igualzinho ao Pai, ele saiu do Pai. Como que isso aconteceu? Isso aí vocês não precisam me perguntar, ninguém sabe disso. Eu acredito que foi gerado pelo Espírito Santo, né? O HaKadosh. E o HaKadosh está no Pai, sai do Pai, né? O Pai é a fonte do HaKadosh. Que também não é um Deus, né? Como as pessoas falam. Um ser, né? O HaKadosh, ele é muito mais do que isso. Muito mais do que um ser. Então, ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Aqui é Provérbios 8 e Gênesis 1. Vocês podem ler essa referência, tá? Provérbios 8. No princípio fundaste os alicerces da terra. Lá está falando, pessoal, na época em que Mashiach, junto com o Pai, eles fizeram um círculo no fundo do terrão, do abismo, demarcou aonde ficariam os limites da terra e depois eles alagaram tudo e criaram um domo. Fizeram um domo e aí fizeram separação entre águas e águas. É isso, Provérbios 8. Você tem que ler lá para vocês entenderem. Eles perecerão, quem? Os humanos, nós. Porém permaneces
Sim, todos eles envelhecerão, qual vestes. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Machia, Yeshua, pessoal, é eterno, como Deus, entende? Ele não tem o mesmo período de tempo que Deus, porque Deus sempre existiu. Mas quando ele passou a existir, ele só morreu por 3 dias. Entendeu? Só morreu por 3 dias. E aí, olha, enquanto nós somos mudados, transformados, enrolados, né, que é uma linguagem simbólica, aqui fala que Machia continua o mesmo. Aí pergunta, ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos teus por estrado dos teus pés? Aí a gente leu, né? Aqui, ó, é referência de Salmo 110. A gente acabou de ler, né? Nem vou ler de novo, vou só mostrar para vocês lá, para ficar bem fixado no estudo. Aqui. Os seus inimigos debaixo de seus pés. Assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por estrado de seus pés, ou debaixo dos seus pés. É a mesma referência, tá? Ele está usando de novo aqui Salmo de Davi. Não são todos eles quem? Os espíritos, né? Anjos, espíritos, malaquins. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que lhe hão de herdar a salvação? Não são todos eles espíritos para serviço público enviados para ministrar os que hão de herdar a salvação? Então aqui está falando dos anjos, né? Os anjos são ministros. Jesus é filho. Então, o que o apóstolo, quem seja que escreveu isso aqui, né? Nós nem sabemos se foi apóstolo também, mas o que o escritor de Hebreus está querendo dizer aqui no capítulo 1 de Hebreus para nós? Para resumir, Jesus é maior que os profetas, e Jesus é maior que os anjos. Em Jesus, tudo existe, e Ele sustenta todas as coisas com a palavra de seu poder. Deixa eu pegar aqui a gravura para nós finalizarmos o estudo. Aquela gravura que eu escolhi, né? Para falar sobre isto. Aquela gravura bonita, né? Vamos. Ai, gente, sumiu com a gravura. Sumiu a gravura. Vou usar essa aqui. Para nós finalizarmos, né? O que eu gostaria de trazer para vocês do livro de Hebreus, da carta de Hebreus? Machia, seu Machia, nosso Machia, nosso Salvador, nosso ungido. Ungido por Deus, Deus ungiu, Deus maior que ele. Deus deu autoridade para ele sobre todas as coisas, e pela palavra de seu poder, ele sustenta todas as coisas em suas mãos. Toda a vida no mundo é sustentada pela palavra de Machia Yeshua. Que você seja sustentado pela palavra do poder do Machia, o nosso Salvador e Rei. No próximo vídeo sobre Hebreus, vamos ver o capítulo 2 e aprender mais revelações sagradas
escondidas neste lindo livro que nos edifica a alma. Graça e paz de nosso Pai e de nosso Rei em suas vidas.